Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a mais uma EBD online, a EBD bem pertinho de você. Olha, nesse momento nós vamos comentar a lição de adolescentes, lição esta do nosso quarto trimestre, como viver no mundo à luz da Bíblia. E nessa lição, o nosso comentarista dividiu em várias lições. Nós vamos passar por vivendo como filhos de Deus, compreendendo o que é o amor próprio, cuidando-se por inteiro, aprendendo a fazer boas escolhas, o caráter cristão, a convivência em família, como construir boas amizades, o mandamento do amor ao próximo, os cristãos e a prática da misericórdia, a igreja, lugar de todos os filhos de Deus, honrando o Criador, cuidando da criação. Temos uma missão no mundo e, por fim, o valor do conhecimento e da sabedoria. A nossa primeira lição, nós vamos abordar vivendo como filhos de Deus, e esta lição tem como texto de análise a nossa leitura bíblica, Romanos, capítulo de número 8, versículos 14 a 18. E o verso 14 é a mensagem que a gente chama de texto áureo, texto de luz, né? Porque aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E para isso, o comentarista, ele dividiu em 3 tópicos. Deus é Pai, Deus é Pai e cuida de seus filhos, Deus é Pai e está perto. Tá? Objetivos dessa lição, a gente não pode esquecer, então toda lição tem objetivo. Nessa lição é interessante que há uma abordagem para ei, professor, e ponto de partida. É interessante que a gente dê uma analisada, mas trazendo então os objetivos. Primeiro objetivo, ensinar sobre a paternidade de Deus. 2, explicar que a disciplina de vida não consiste em punição, mas em expressão de amor e cuidado. Terceiro, desafiar os adolescentes a viverem como filhos de Deus, que é bastante interessante. Nós trabalhamos muito Deus como Salvador, como Senhor. O nosso Senhor Jesus como Senhor e Salvador. E tem pessoas até que só colocam como Salvador. Queres aceitar Jesus como teu Salvador, mas não pode deixar passar que esse Senhor Jesus, ele é o nosso Salvador, é o nosso Senhor. E na Trindade, Deus, ele é Pai, Filho e Espírito Santo. E é justamente agora o Pai que nós vamos trabalhar. Deus é Pai. Eu tive a oportunidade de, no período em que estive no quartel, eu servi aqui no CPOR do Recife e estagiei em Caicó, no Rio Grande do Norte. E no período do almoço, tínhamos um momento com Cristo. O tenente da época fazia sempre um momento devocional e trazia uma palavra para os militares que estavam no ambiente. No meu último dia de estágio, ele trouxe algo diferente para o pessoal que estava lá. Ele disse: gente, hoje eu não vou pregar, mas eu queria refletir com vocês sobre uma característica de Deus, que Deus é Pai. E que vocês pudessem olhar para esse Deus, além de Senhor, além de Salvador, como um pai que cuida dos seus filhos, um pai que se entrega por seus filhos, um pai que zela pelo amor
dos seus filhos. Então, foi uma mensagem muito gostosa e que me impactou. E até os dias atuais, eu tenho olhado para Deus, não só como meu Senhor, como meu Salvador, como meu Criador, mas também como Pai. E é justamente aqui, querido professor, que você vai trabalhar com os seus adolescentes, que este Deus, ele é Pai. Tá? Lembra de um texto lá em Isaías, você pode trazer aí para os seus alunos, que Isaías faz questão de dizer para o povo de Israel, em que se uma mãe se esquecesse de um filho que cria, Deus jamais se esqueceria. E se coloca aí como Pai, aquele que cuida, aquele que zela, aquele que traz a repreensão, e que nós vamos estudar aqui, né, sobre até a questão do castigo, né, da disciplina. Então, Deus é aquele que disciplina, e essa disciplina é a base de amor. Aí no primeiro tópico justamente diz assim, Deus é Pai, né? E há um ditado, diz assim, Deus é Pai, não é padrasto, embora a gente saiba que existem padrastos que são melhores que os próprios pais. Mas o conceito aqui é que vai muito além disso. O que isso significa? Todos os seres humanos são criaturas de Deus. Ele é o criador de tudo que existe. Ele ama e quer salvar todas as pessoas. Está na lição. O aluno já leu isso. Mas o que é que ele vai ter que compreender? Que Deus ama, que salva, que cuida. Mas além de tudo isso, permanece no relacionamento. Na lição, não vai falando sobre um Deus que é transcendente e imanente. Mas você pode trazer isso para o seu aluno, que além de transcendente, o Deus que está acima de todas as coisas, que está no mais alto e sublime trono, que está nos olhando dos céus, este Deus que é tão grande, mas que ao mesmo tempo ele é imanente, ele se relaciona, ele fala com aqueles que foram criados por ele fala com aqueles que ele entregou o seu filho para ser salvador. Então, ele tem um relacionamento com os seus filhos. E aí a característica de ser pai, né? de fazer o melhor para os seus filhos. Fazer o melhor para os seus filhos não é fazer a vontade dos filhos. Aqui é fazer a vontade do Pai. E aí, né, você pode trabalhar nesse primeiro tópico justamente algumas situações em que o comentarista até aqui coloca. Vivemos em uma sociedade em que muitas pessoas se sentem sozinhas e abandonadas por suas famílias e amigos. E é justamente aqui que este Pai entra. Ele não abandona, ele permanece conosco. Não é? E colocando aqui então, no segundo tópico, Deus é Pai e cuida dos seus filhos. Então, o comentarista até coloca aqui, ó, afinal, quem ama, cuida. Quem ama, zela. Eu tive um pastor, em saudosa memória, pastor Zé Gomes dos Santos, e ele fazia justamente essa correlação. Ele dizia, quem ama, vai ao encontro. Quem ama, cuida. Quem ama, abraça. E é justamente isso que Deus, ele nos propicia. Nós não somos filhos perfeitos. Está longe disso. Efésios capítulo de número 4, verso 12, vai estar bem claro que ele deu uns para apóstolos, doutores, mestres, olha, para que a igreja fosse aperfeiçoada. Estamos longe de sermos perfeitos, mas Deus sabe das nossas imperfeições. E nessas imperfeições, ele nos ama. Nessas imperfeições, ele
tem cuidado de nós, tem amparado. Então, é necessário que você converse com seus alunos e traga para eles que Deus, Ele é Pai. E nós, como filhos, devemos reconhecê-lo nessa situação de ser pai. Então, quem for pai, por exemplo, se coloca aí numa situação de que, mesmo com os recursos financeiros limitados, mas quando o filho pede assim, painho, eu quero uma pipoca. Às vezes, ele deixa de comprar o pão que seria para ele, compra o pão de todos e a pipoca daquele filho que pediu. O pai tem isso. Isso eu estou falando de um pai terrestre, um pai humano. Quanto mais Deus, não é? Na parábola do filho pródigo, por exemplo, um pai que está sempre de braços abertos para receber seus filhos. Terceiro tópico, Deus é pai e está perto, não é? Sempre perto, até porque ele é onipresente. Deus, ele estará perto de cada um dos seus adolescentes. É interessante que você trabalhe essa situação de que ele não é como um pai ocupado demais que não consegue ouvir ou conversar. Eu já li um livro em que aparecia um textozinho em que o filho ele iria propor ao pai o pagamento de um dia de trabalho dele. Aí o filho pergunta ao pai, pai, quanto custa o seu dia de trabalho? E aí o pai dizia quanto era e o menino ia juntar o dinheiro para pagar ele. E perguntava por quê? Porque eu quero um dia com o senhor somente para mim. Então muitos pais são ocupados a ponto de não dar a devida atenção aos seus filhos. Mas aqui não. Aqui justamente nós temos um Deus que é Pai e que está pronto a nos ouvir, que está nos vendo e se relacionar com cada um dos seus. O comentarista, ele cita então Jeremias 33:3, que nos diz que este Pai nos vai ouvir sempre que nós clamarmos, sempre que nós falarmos com ele. E o salmista, como aqui no Salmo 27, versículo 10, ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim. Então, fica aqui a colocação de uma lição maravilhosa em que os nossos adolescentes estão precisando. E estão precisando por quê? Nunca se viu na história deste país tantos adolescentes buscando os serviços psicológicos, psiquiátricos. Muitos adolescentes que já não conversam com os seus pais. Muitos adolescentes que vivem isolados. E muitos que têm como referência ainda o professor da escola bíblica dominical. É uma tarefa difícil, professor, mas cabe a você, que hoje é referência para este aluno, fazer com que ele, terceiro objetivo da lição, desafiar os adolescentes a viverem como filhos de Deus. Que eles possam sentir e se apropriar do que é ser filho de Deus. Olha, antes Adão pecou, destituído ficou da glória de Deus, e os seres humanos passaram a ser escravos, servos do Deus desse século. Mas Jesus nos transporta das trevas para a luz, nos faz ser servos dele. Em João capítulo 15, nos diz que não chamava mais os seus discípulos por servos, mas agora por amigos. E além disso, com a sua morte e ressurreição, ele nos faz seus filhos, co-herdeiros de Deus com ele, sendo então merecedores, sem merecer, dos privilégios
de ser um filho de Deus. Então, querido professor, que Deus te abençoe e te use poderosamente para que os vossos alunos entendam o que é ser filho de Deus. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar a nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.